Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Nasa, sou membro do Colegiado de Guardiões Presencial São Paulo, que nasce aí simultaneamente, posso dizer, como um projeto piloto, junto com o Colegiado de Guardiões de Belo Horizonte, uma convocação feita aí há aproximadamente 5, 6 anos, estamos juntos aí com o Robson. Muito agradecido e honrado por estar apresentando aqui aos colegas do presencial e do online um pouco sobre mecanismos da hipnose. Antes de falar um pouco do porquê desse estudo, eu quero me apresentar e para que vocês até entendam por que talvez Robson tenha me colocado para discorrer sobre esse estudo. Muito bem, Fábio Nasa, 41 anos, sou natural de Santo André, São Paulo, um espiritualista independente, apômetra. Sou sonoplasta na minha vida profissional, mas também tenho já de carreira, já de uma certa estrada aí, trabalho com reprogramação comportamental, utilizo ferramentas da PNL, coaching, estudei psicanálise, estudei vários ferramentais, apaixonado pelo mecanismos da hipnose, mecanismos da mente, praticante de street hipnose, vira e mexe a gente sai pra rua aí, temos um grupo ao qual a gente sai para fazer hipnose e entretenimento. Num primeiro instante, quando eu tomei contato com a hipnose, primeiramente eu fui estudar psicanálise, depois, no processo de transição de carreira, eu tive contato num seminário com o Pat Adams, o Doutor da Alegria, veio aqui ao Brasil, em São Paulo. Tivemos um contato então com alguns instrumentais da PNL, Programação Neurolinguística. Aí sou Master Practitioner em PNL, fiz coaching e nesse trânsito tive contato com a palavra hipnose. No primeiro instante vi algumas demonstrações, achei que aquilo era tudo balela, era combinado. E aí, eis que vou estudar então hipnose, comecei com hipnose clínica, depois estudei hipnose ericksoniana, estudei street hipnose, estudei hipnose de palco, todas as variantes possíveis aqui do Brasil e com alguns trainers de fora do país, como se chama Michael Andrews, Anthony Jenkins, entre outros, que me trouxeram, Fábio Puentes, já estudei com ele também, para que pudesse me instrumentalizar e praticar aí, então, a colocar em prática o ferramental hipnose. E aí me apaixonei por todo esse assunto, a qual veio desenvolvendo, estudando, lendo, colocando em prática de ordem clínica, de vez em quando numa questão de entretenimento. E aí, nas leituras já das literaturas de longa data de Robson, ou de literaturas espiritualistas que falam sobre os mecanismos e ações das sombras, e também das altas patentes mundiais que trabalham com mecanismos de comunicação aí, de forma subliminar, indireta, aplicando uma hipnose coletiva, ou às vezes mecanismos aí que a gente vê descaradamente hoje, dá para identificar hipnose pura atuando sobre o indivíduo, linguagem não verbal e assim por diante. Então, muitas terminologias colocadas aqui que serão discorridas ao longo desse estudo. Por que estudar sobre mecanismos da mente, algumas portas emocionais que são utilizadas para acionar os mecanismos da hipnose, ou portas que nos deixam suscetíveis o porquê estudar isso? Eu gosto muito de um tratado de Sun Tzu, que diz assim: desconhece o teu inimigo e desconhece a si mesmo, 100% de batalha perdida. Quando você conhece o teu inimigo, e não conhece a si mesmo, você tem aí 50%, 50% dentro de uma batalha de possibilidade de perda ou ganho. Quando você tem um autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, conhecimento do seu adversário, do seu inimigo, você tem 100% de batalha ganha. Ok? Dentro então dessas máximas de Sun Tzu, Arte da Guerra, a gente transpõe isso dentro da literatura que nós temos aí através de Ângelo, discorrendo a nós como as sombras se reúnem, como elas estudam o modus operandi do grupo como um todo, colegiado e tantos outros grupos aí que fazem parte desse processo de transição planetária, enfim, desse processo aí de ação dos guardiões planetários, e nós como candidatos temos por obrigação conhecer diversos ferramentais
não só magnetismo, não só processos como apometria, processos de desobsessão complexa, mas como mecanismos da mente, portas emocionais e tantos outros ferramentais para que a gente esteja instrumentalizado à altura junto a esses seres. Eu costumo dizer que eu admiro muito a oposição crística, porque eles estudam e não se fecham num estudo único. Tá? Há uma amplitude e há uma especialização de vários skills aí para que as ações sejam mais efetivas e eficientes. Então, isso é um dos motivos de buscar, então, conhecimento do estudo da mente, de mecanismo da hipnose, e venho trazer, então, nesse estudo aqui para nós, a possibilidade do entendimento, ainda que talvez superficial, mas não muito, talvez o suficiente para a gente despertar sobre algumas portas que nós estamos deixando abertas. Muito bem, começando o nosso estudo, eu gosto muito de alguns estudos, até mesmo por ser hoje um terapeuta, eu estudo muito a régua emocional, todo o cabedal emocional que o ser humano traz. É importante entender o que o medo, o que a raiva, o que a agressividade, o que a vaidade, o que a baixa autoestima e assim por diante, até para que possa se catalogar o que é cada coisa, para que serve, o que ela está dizendo para o ser humano. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre quatro modalidades o que eu estou sentindo, por que e para quê, o que eu faço com o que eu estou sentindo, para que serve e assim por diante. Muito bem. Dentro disso, a gente pode pegar um estudo até trazendo uma máxima do hermetismo que diz que nós somos seres duais. Já foi dito isso em alguns dos livros de Robson, sobre a dualidade humana, o yin e yang, o masculino, o feminino, o positivo e o negativo. Dentro disso, a gente pode dizer que todo sentimento ele tem uma polaridade ou uma dualidade. Tá? Um sentimento ele tem uma qualidade positiva e uma qualidade negativa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de agressividade. Tá? Nós temos a agressividade positiva e a agressividade negativa. Tá? E nós podemos dizer então que nós temos uma régua. O budismo diz que o segredo da nossa conduta emocional é o caminho do meio, o ponto de equilíbrio. Um indivíduo que está muito à direita com a sua agressividade, a gente vai chamar de agressividade negativa, ok? Ele está com excesso de agressividade. Então, como eu tenho setting terapêutico, a cliente que num simples semáforo recebe um totó de um carro traseiro, desce do carro, agride o condutor traseiro a ponto de deixá-lo em coma. O indivíduo que tem a sua agressividade lá na régua, lá na outra ponta, numa extremidade, ok? Tenho clientes em setting terapêutico que trazem um contexto de agressividade numa régua ou falta de agressividade, todo à esquerda, ok? Então, nós temos indivíduos extremamente passivos ao meio e não tem agressividade nenhuma. Então, nós temos chefe que passa por cima, nós temos uma relação afetiva, enfim, onde companheiro ou companheira não respeita os limites, porque não há um mecanismo de agressividade. A agressividade, quando ela é exercida no caminho do meio da régua, nós temos aí um elemento importante, um sentimento importante, porque a agressividade é um mecanismo de proteção do indivíduo que diz: se você passar da minha linha amarela, da minha linha virtual, a qual eu delimito, eu desço a mão na tua orelha. Basicamente, de forma grosso modo dizendo, é isso que nós temos numa leitura da dualidade de um sentimento. Todos os sentimentos têm marcador positivo e marcador negativo. E o exercício nosso, ao longo do nosso trânsito, já fica aí como alguns ferramentais que eu vou entregar aí ao longo desse estudo. O nosso segredo é educação emocional. Não é negar as emoções a qual a gente vive, tá? Não é negar aquilo que a gente transita ao longo da nossa caminhada, e sim identificar o que é que eu estou sentindo, tá? Lembra dos 4 elementos que eu disse lá atrás? O que é que eu estou sentindo? Ok? Dentro da minha prateleira de classificações emocionais, a gente vai precisar aprender então o que é que eu estou sentindo. Ok, e aí eu vou começar a catalogar o nome dos sentimentos que eu trago.
Porque eu não sei identificar hoje o que é raiva, eu não sei identificar o que é medo, eu não sei identificar o que é tristeza, o que é melancolia, o que é vaidade e assim por diante. Eu não sei identificar nem o que é sentimento e o que não é sentimento. Tá? O que é sentimento principal e o que é sentimento derivado, que a gente vai falar de sentimentos híbridos aqui. Muito bem. Quando eu identifico o que é que eu vou transitando ao longo da minha caminhada, eu vou identificando o que é que eu estou sentindo, eu tenho um segundo momento que eu vou fazer o seguinte questionamento. Por que e para que eu estou sentindo isso? Porque um sentimento, ele vai dizer para você por que eu estou agindo dessa forma. Por que ele está gritando dessa forma? A agressividade, muitas vezes, ele está te protegendo de outros sentimentos, ele está dizendo, olha, se defende, ok? Isso é um pouco aí de uma tradução do movimento emocional, a gente está pegando como exemplo aqui a agressividade. E aí, dentro dos 3 itens, o que, por que e para que, eu vou ter o que é que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo. Uma vez identificado, entendido qual é o sinalizador desse sentimento, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um mecanismo de agressividade. Eu vou descer do carro, eu vou agredir o indivíduo que simplesmente esbarrou no meu para-choque. Ou eu não tenho agressividade e eu deixo com que o mundo monte nas minhas costas e eu não reajo. E aí a gente tem então já a leitura da régua, tá? Para a gente conseguir aferir quais os pontos que nós estamos dentro dessa leitura emocional, ok? E nós temos aí a leitura desses 4 elementos. O que é que eu estou sentindo, por que e para quê, e o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo, ok? Vou apresentar para vocês agora, esse é um estudo que ele tem uma literatura que eu peço licença, mas para que vocês busquem o livro Os Dragões, onde tem um estudo aprofundado do núcleo psíquico-emocional, onde seres das sombras estudam afinco o comportamento do ser humano e utilizam 2 sentimentos principais de aprisionamento de massa, coletivo, tá? E nós somos prisioneiros desse contexto da culpa e do medo de longa data, tá? Mas ao entorno dessa leitura emocional, nós temos aí a baixa autoestima como núcleo psíquico emocional. Nós vamos então analisar esse slide, onde nós temos aqui o estudo do núcleo psíquico-emocional, tá? De uma sensação ou de um sentimento, na verdade, chamado baixa autoestima. O indivíduo, quando ele tem a sua autoestima, que ela foi calcada no nosso núcleo psíquico de longa data, esse sentimento de inferioridade, nós vamos criar ao nosso entorno mecanismos de proteção ou emoções híbridas que vão trazer aí respostas negativas, como por exemplo, perfeccionismo, intolerância e melindre, tá? Nós temos uma tríade aí sentimental emocional que vai responder com um mecanismo de proteção à baixa autoestima. Eu tenho medo, tá? Tenho um sentimento, se eu posso dizer, de ameaça à minha estima, e aí eu desenvolvo mecanismos como a intolerância para com o próximo, eu agrido a diferença para com o próximo, porque eu não me sinto capaz de. O perfeccionismo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser julgado para com. E aí, mais uma vez, o medo de ser julgado, a minha baixa autoestima, o meu sentimento de inferioridade faz com que eu crie um mecanismo chamado perfeccionismo e agrido o outro meio ou tenho medo de errar, ok? O melindre, ou seja, qualquer possibilidade de julgamento externo faz com que eu me ofenda. Mais uma vez, baixa autoestima. Muito bem. Ao entorno dessa tríade, nós teremos mais derivações de outros sentimentos, tá? Rigidez e preconceito. O perfeccionista, ele é rígido para com o meio, para com o próximo, ou ele traz o preconceito. Tá? Ele traz um conceito pré-concebido de aquilo que ele acredita é o certo e aquilo que o outro faz está errado. Tudo isso, olhem lá, ele dá um núcleo psíquico disso, baixa autoestima. Quando a gente está falando de intolerância, nós teremos como derivação maledicência e julgamento, ok? Eu falo mal do outro ou eu julgo o outro. Isso, em psicanálise, a gente costuma dizer que é o desprezo invejoso. Aquilo que eu não tenho, eu destruo, ok?
Se eu não consigo subir ao nível D, eu rebaixo o outro. Muito bem. Milindre. Como derivação nós teremos mágoa e irritabilidade. Tá? O indivíduo milindroso, essa palavra é muito utilizada no meio espiritualista, espiritólico, espírita, médiuns em geral, são extremamente... O brasileiro em geral, ele tem essa característica. Robson narra pra gente que... e esse traço comportamental, eu já tive a possibilidade de visualizar e vivenciar fora do país, na Europa, mas Robson narra muito que o europeu, ele é muito cartesiano, assim, sim, não, não, preto no branco, pronto e acabou. O sangue latino e o brasileiro principalmente, ele traz essa característica que é um grande calcanhar de Aquiles que nós temos, ok? Então quando nós temos mágoa e irritabilidade, nós temos aí um quadro emocional que está ligado ao melindre, tá? Eu me ofendo por qualquer coisa e eu guardo aquela ofensa, eu fico carregando aquela ofensa de longa data como duas brasas quentes em minhas mãos. Ou a irritabilidade, qualquer coisa que o outro faz que me ofenda, me irrita, me torna uma pessoa ácida, agressiva e assim por diante. Ok? Mas principalmente em cima do que a gente está estudando, é bastante interessante a gente avaliar, e você, estudioso aqui do colegiado, né, desse contexto ao qual nós estamos estudando aqui, entender que muitas vezes o sentimento que nós estamos vivendo, ele tem como ponto de origem, lá no seu ponto, no seu núcleo, outra coisa. Tá? Muitas vezes a agressividade está nos protegendo de outro elemento. Ok? Mais importante aqui é que nós gravemos que o nosso núcleo psíquico emocional ele está calcado num contexto chamado baixa autoestima. Trabalhar a autoestima, acho que o segredo aqui desse estudo, nós vamos bater bastante nessa tecla, é o trabalho da autoestima, a autoconfiança de. Vou trazer aqui para vocês no slide a definição de autoestima. Autopreservação, autoamor. Sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo, que conhece suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente de seu valor. Sente-se seguro com seu modo de ser e confiante em seu desempenho. Essa é a definição de autoestima. Muito bem, nós falamos no nosso estudo aqui que existe no núcleo psíquico-emocional dois sentimentos que precisam ser investigados, trabalhados. O núcleo psíquico disso é a baixa autoestima, mas dois gatilhos ou duas portas emocionais que são trabalhadas pela oposição para aprisionamento de mentes, para achar a porta da hipnose. Tecnicamente, no próximo estudo, a gente vai falar sobre o funcionamento da psique e da mente humana, do consciente, inconsciente, linguagem verbal, não verbal e assim por diante. Mas nós precisamos discorrer um pouco aqui sobre medo e culpa. Muito bem, definição de medo. Medo, o estado psíquico provocado pela consciência do perigo, real ou apenas imaginário ou por ameaça. Muito bem. O medo, diferente do que muitos imaginam, é um sentimento extremamente importante para o ser humano. Porque o medo é um mecanismo criado lá, desenvolvido lá nos primórdios instintivos nossos, como um mecanismo de defesa. Ele vai derivar em 3 traços comportamentais no indivíduo. Congela, ataca ou corre, ok? Daqui a pouco eu vou falar tecnicamente como é que o medo atua na nossa mente, tá? Na nossa neurofisiologia, mas basicamente nós temos congela, ataca ou corre. O indivíduo acuado com medo, ele vai congelar, ficar estático, aquele estado de mimetização, tá? Para ele não se tornar perceptível. Ele pode atacar, agredir para se defender, ok? Ele se sente ameaçado, então ele agride, ou ele pode correr. Tá? Ele tem uma descarga de noradrenalina no seu organismo e ele fica hipersensibilizado, potencializado em toda sua instrumentalização instintiva aí para sobe muro com uma capacidade inimaginável, corre sem perceber o quanto correu. Quantos de nós, no estado de medo, reagiu instintivamente depois que parou para racionalizar sobre, falou, caramba, como é que eu fiz isso? E aí a gente tem aqui já uma colocação bastante interessante. Reagiu instintivamente, ok? Depois parou para racionalizar.
O que acontece então no nosso cérebro no estado de medo? Nós teremos num próximo slide uma representatividade aqui do nosso sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele tem alguns componentes, ok? E nós temos a amígdala e o tálamo, dois elementos muito importantes aqui do nosso sistema cerebral como um todo. É bastante importante, fica a dica para nós aqui, membros do colegiado, estudiosos do contexto, para que a gente entenda um pouco da nossa neurofisiologia. Ninguém aqui precisa ser um neurocientista, ninguém aqui precisa ser especializado mas precisa entender um pouco o contexto. Quando a gente estuda hipnose, a gente estuda um pouquinho da neurofisiologia do sistema cerebral, porque a gente utiliza de algumas portas para colocar o indivíduo num estado alterado de consciência. Mas basicamente nós estávamos falando então de instinto e de racionalização, tá? Quando nós temos um mecanismo de medo, nós temos um mecanismo automático onde é dito que a amígdala, tá? Não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala do nosso sistema cerebral, ela sequestra o tálamo e ele bloqueia todo o processo de racionalização do indivíduo e dali a gente é acionado, acessa um cérebro primitivo nosso, tá? Uma parte primitiva do nosso cérebro que é totalmente instintiva e perna para que te quero, vamos correr, vamos se defender, ataca ou congela, tá? Então, em estado de medo, basicamente há um mecanismo automático onde toda a nossa racionalização é rebaixada ou quase que anulada e agimos única e exclusivamente por instinto. Guardem essa informação. Bloqueia-se então o estado de medo, a racionalização e entramos mais num estado instintivo de ação. Nesse processo há uma descarga neuroquímica de noradrenalina, de adrenalina, que faz com que o nosso sistema trabalhe hiperacelerado, hiperativado, o que isso também vai trazer aí consequências positivas dentro do mecanismo de defesa, mas quando a gente está falando aqui de estar mais consciente agindo de forma mais razão do que instintiva, a gente não está nem falando aqui no estágio emocional, estamos falando do estágio instintivo, a gente começa a entender um pouco dos mecanismos e talvez por que eu reajo dessa forma ou daquela dentro de uma situação de medo que muitas vezes ela nem é do tamanho que ele é. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a culpa, tá? Nós estávamos falando sobre o medo como um mecanismo de proteção. Dentro da régua, lembram do ponto de equilíbrio? O medo ele é muito importante quando você transforma o medo num seu aliado e transmuta ele para cautela. Um indivíduo com excesso de medo, direita, ele paralisa na vida, ele não realiza, ok? Um indivíduo com falta de medo, na outra ponta da régua, ele se torna um indivíduo inconsequente, ele não se autopreserva, ok? O indivíduo com equilíbrio, ele transforma o medo em cautela. E aí ele não trabalha com fogo, com um elemento cortante, não anda na altura, num lugar que não tem um parapeito, de forma displicente, cautelar, cuidadosa, com as respectivas instrumentalizações de segurança. Vamos então agora falar sobre culpa. Culpa, vou ler aqui a definição de culpa. Culpa, ato repreensível criminoso, efeito de deixar de fazer o que se deve praticar, consequência de ter feito o que se não devia fazer, delito, crime ou pecado. Muito bem, a palavra culpa, ela já vem de longa data sendo utilizada aí como instrumento para aprisionamento de consciências. Se a gente pegar ao longo da nossa história, o diabo, depois é o obsessor, depois é você que não fez a sua reforma íntima, depois é o pecado, e seguimos sendo julgados e castigados, chicoteados pela culpa. A culpa, quando ela está aferida na nossa régua, é um elemento da nossa consciência que diz, ops, reveja a sua linha de conduta, porque tem algo de errado aí. Refaça o caminho. Eu costumo dizer em curso, quando eu ministro o curso de apometria, que não existe certo e errado no nosso trânsito de vida. Existe experienciação.
pecado, certo e errado, não pode, tudo isso foi cria da igreja, da família ou da sociedade, que são 3 pilares que constroem aí alguns valores dentro da nossa psique, dizendo pode, não pode. Culturalmente, coisas que podem no Brasil não podem no exterior, numa Europa, nos Estados Unidos e assim por diante, no Oriente Médio. Culturalmente, o que se pode numa família não pode em outra. Culturalmente, o que pode dentro de uma esfera religiosa não pode em outra. Então nós temos aí uma leitura de 3 pilares que vão dizer e ditar regras de. Mas nós estamos caminhando aqui para um processo de expansão de consciência. Como é que o indivíduo vai aferindo a sua consciência e o seu trânsito de aprendizado? Experienciando, vivendo. Não existe certo e errado, não existe um Deus punitivo, não existe um diabo, não existe um céu e inferno. Nós já sabemos disso. O que existe é o indivíduo, ele vive aqui neste plano terrestre, ele experiencia, ele tem uma ação sobre o meio devolve uma resultante, partindo desse contexto todo, ele vai colher a informação e ele vai aferindo. Através de instrumentalização da dor ou não dor, tá? Nem sempre o ato que ele pratica no meio provoca dor, tá? Mas vai trazer uma resultante que pode trazer uma reflexão, uma não reflexão e assim por diante. E com isso o indivíduo vai se desenvolvendo. Gosto muito e vou entregar para vocês um elemento para que vocês reflitam sobre a culpa. Definição de culpa. Culpa é tudo aquilo que você faz premeditado para prejudicar o seu próximo. Quando você não tem premedição para prejudicar o seu próximo, não imputa culpa. Ponto. Vou dar um exemplo bem lúdico aqui. Certa feita eu estava no setting terapêutico, parado, estacionado, o meu carro estava estacionado na rua e uma paciente sai de uma sessão, pós um transe de hipnose, ela sai já meio balão do contexto. Eu digo que eu cometi um erro naquele dia por não ter feito uma quebra de estado, para ter aterrado a pessoa de forma mais cautelosa, e ela saiu super zen. Eis que ela sai e ao tirar o carro dela da vaga, ela engata ré, ou primeira, não me lembro agora qual foi o movimento, e ela bate no meu carro. Ela volta ao setting me pedindo, me desculpe, Fábio, me desculpe. E aí a fala que eu trago e eu treino os meus pacientes para não peça desculpas. Primeiro que isso é cultural nosso, quando nós esbarramos. Nós temos então como pedido de desculpas algo dito aqui como cultural do nosso país, tá? E o que eu digo para minha cliente naquele dia? Você fez isso premeditado? E ela diz não. Você fez isso proposital? Não. Então não imputa a culpa. Ok? Tudo aquilo que não é feito premeditado para prejudicar o outro, não imputa a culpa. Hashtag fica a dica. Já que nós estamos falando aqui de alguns componentes emocionais, nós vamos falar do mal do século. Depressão e ansiedade. É dito, isso já virou post meio popular aí também no meio, nas redes sociais. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. Tá? De novo, nós estamos falando de régua, equilíbrio, caminho do meio, ok? Mas nós vamos falar aqui de passado e futuro. Tem um livro muito importante que eu recomendo para complemento de estudo, O Poder do Agora. A única coisa que nós temos real na nossa vida é o momento presente. Passado para que serve? Referencial de vida. O que eu fiz ou deixei de fazer serve apenas de referencial para que a gente se aprimore. Futuro não existe. Se dinheiro nascesse em árvore, plantávamos dinheiro e teríamos pé de dinheiro em casa. Meu avô diz que num pé de muitos sis nasce um monte de quase. A gente pode trabalhar como um instrumental aí, usando um pouco de PNL aqui, ao invés de se, quando. Quando acontecer, quando o fato se materializar, eu vivencio ele, eu vejo o que acontece. Se meu carro for roubado, se eu perder o emprego, eu não sei o dia de amanhã. Tá? Eu não tenho controle sobre. Por mais que eu tenha planejamento de vida, isso é importante, tá? Quando a gente aplica ferramental de coaching, isso é extremamente importante, mas
Quando eu tenho o viver no si, e muitas vezes o nosso mecanismo de defesa do inconsciente está nos protegendo do novo, porque ele acha que vai gastar energia para exercitar e transitar pelo novo, ele acha que desconstruir algo e construir algo novo é perda, e quando você treina o seu inconsciente, diz para ele, viver o novo, você vai desenvolver skills novos, experiências novas, você vai sair de zona de conforto, porque o nosso inconsciente ele foi treinado lá nos primórdios, tá, a economizar energia e automatizar processo, jogando para o inconsciente processos automatizados, para que ele não precisasse pensar muito sobre. Então ele foi automatizando processos, automatizando processos. Porque ele diz assim, vou economizar energia aprendi a fazer, automatizo e jogo para o inconsciente. Ok? Começar um caminho novo, e a gente não está nem falando por enquanto aqui de caminho neural, tá? De neurofisiologia, nós estamos falando de questões de inconsciente que são guardadas. Conhecer um caminho novo, transitar por um caminho novo, o inconsciente diz, eu terei um quantum de energia a ser gasto aqui de forma excessiva ou dispendiosa, e aí muitas vezes ele vai resistir para sair da zona de conforto, para desconstruir uma crença que se torna muitas vezes uma crença limitante, afim, ou uma crença que ela hoje não tem mais validade nenhuma, para construir uma crença nova, ok? E aí a gente tem aí as nossas resistências, os nossos medos ao novo. Muitas vezes nós temos aqui exemplos de crenças que nos atravancam ao longo da nossa vida, tá? Regidos pelo medo, pela resistência do quanto energético que o nosso inconsciente acha que vai gastar. Quando o inconsciente entende que aprender algo novo vai trazer ganho e não perda, você começa a adestrar o seu cérebro a viver o novo, a viver principalmente o presente. O futuro, como diz o ditado, a Deus pertence. Planejamento é importante, claro, mas a grosso modo o futuro a Deus pertence. Muito bem, e aí nós vamos olhar aqui num mapinha um contexto que acontece com a nossa psique, que se chama dissociação do eu. Quando nós não estamos vivendo no nosso eixo, no nosso verdadeiro eu, e isso muitas vezes tem a ver lá com o estudo inicial, com a nossa baixa autoestima, tá? Nós podemos o quê? Deslocar o nosso eu para o passado, onde nós vivemos num momento de nostalgia eterna. Ah, quando eu era isso, quando eu tinha aquilo, a minha namorada, o meu emprego, a minha condição financeira, e a gente desloca o nosso campo mental para um passado, a gente tem perda de energia, a gente não tem foco no momento presente e assim por diante. Quando a gente, dentro desse gráfico, a gente sai do nosso eixo e desloca nosso mental para o futuro, nós vivemos o se, e muitas vezes a gente entra no estado de ansiedade, tentando avaliar todas as variáveis possíveis, impossível, insano, e a gente gasta muita energia, perde foco com o presente, não aproveita o presente. Quando nós dissociamos aqui no mapa o nosso contexto para o outro, o problema é da minha sogra, é do meu vizinho, é do meu chefe, a minha vida está ruim por isso. Nós deslocamos o problema para o outro. Fuga de responsabilidade, de um monte de coisa, tá? E a gente não assume o nosso verdadeiro eu. E muitas vezes nós deslocamos também para uma persona. Vou tentar ilustrar isso de uma forma mais lúdica. Tinha um cliente que ele era o gerente da empresa X. E quando ele perde o emprego e ele deixa de ser o gerente da empresa X, ele entra em surto porque ele não sabia mais quem ele era. Ok? Nós somos várias personas, e eu costumo dizer que nós estamos. Eu estou sonoplasta na TV Record há 18 anos. Exatos, 18 anos. Eu estou, neste momento, como um colaborador do colegiado. Ok? Eu estou dirigente do Núcleo Vida Plena, apômetra, quando eu estou no Núcleo Vida Plena. Eu estou pai quando eu estou com os meus filhos. Eu estou Fábio em determinados momentos, mais moleque, mais responsável, menos responsável. Eu estou filho quando eu estou com os meus pais. E nós vivemos várias personas
dentro desse bloco, desse agregado. Para quem estuda apometria, estuda personalidades e tudo mais, isso é uma temática bastante interessante, que a gente abriria um leque muito grande aqui, mas o importante é você saber qual persona você está vivendo em determinado momento da sua vida. Isso é viver de forma consciente. Viver essas personas, essas máscaras sociais que a gente veste em determinados momentos, isso não é ruim. O problema é quando você se dissocia e você vive aquela persona, e quando você perde aquela persona, quando você perde o posto de dirigente num centro, por exemplo, quando você perde o seu emprego, você perde o seu estado existencial. Ok? Encerramos essa parte do nosso estudo para que a gente possa dar continuidade na parte 2 dos mecanismos de hipnose. Um grande abraço a todos e até a próxima.